Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Que a luz de Deus ilumine os nossos caminhos, as nossas vidas, as nossas mentes nesse instante de reflexão. Que nós possamos aproveitar esses minutos para refletir, para pensar um pouco a respeito da vida, dos ensinamentos que a espiritualidade traz para nós, para nos auxiliar na nossa caminhada. Que durante esses minutos possamos abrir os nossos corações e entendimento, para que nós possamos, refletindo, analisando, tirando as nossas conclusões e podermos ser úteis, não só à nossa caminhada, mas úteis aos nossos irmãos que caminham pela estrada conosco. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos fazendo reflexões a respeito do Livro dos Espíritos, naquilo que a espiritualidade tem trazido para nós, com instruções, sugestões, conselhos e exemplos a respeito da vida, a respeito das leis divinas. Nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos na quarta parte, que fala sobre esperanças e consolações. E este item que trabalha sobre este assunto está aí no item que fala de desgostos da vida e do suicídio. Estão entre as questões 943 a 957. Nós temos refletido ao longo dessas 2 semanas a respeito deste tema, buscando respostas, buscando entendimento e compreensão a respeito desse fenômeno que está aí presente nas nossas vidas, que está presente no mundo e que nos traz reflexões a respeito destes fatos. O suicídio é uma ilusão, diz a espiritualidade, pois como espíritos somos imortais e a vida continua em outra dimensão. Diz a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo de que quando nós decidimos por fim a nossa existência corpórea com o suicídio, nós estamos infringindo as leis divinas, porque não temos o direito, porque esse direito foi dado por Deus e a vida pertence a Deus. Então, meus queridos, estamos também refletindo a respeito do desgosto da vida. Sim, daquelas pessoas que chegam no estágio da sua vida e que percebem que a vida para eles parece não ter mais interesse. A vida parece não ter mais nenhuma importância. Isso é levado pelo desgosto, pela ilusão, pela incompreensão, pelo fracasso e por tantas outras razões. E, consequentemente, esse estado nos leva à depressão, que, como nós já lemos anteriormente, é a chamada doença do século. E a depressão nos empurra a uma situação muito mais grave, que é o suicídio. E é um desequilíbrio das nossas faculdades mentais. Quando nós estamos fora do nosso raciocínio lógico, da razão, quando o egoísmo também invade as nossas emoções e nos faz pensar de que nos livrando da vida, nós vamos nos livrar dos problemas. E é engano nosso, porque a vida continua em outra dimensão. E o pior de tudo, aquele que põe fim à sua existência fere as leis divinas. E as leis divinas, quando feridas, nós temos que reparar. Todo este trabalho equivocado que nós tivemos durante essa caminhada. Mas, meus irmãos e amigos, a questão do suicídio, a gente analisando, percebemos que ela passa por mais ou menos 3 fases, né?
no que diz respeito a essas atitudes, a chamada voluntária ou direta, que corresponde àquela do indivíduo que decide, por suas razões íntimas, por fim a sua existência. Decide e executa. Esse é o suicídio direto. E o indireto é caracterizado pelo modo de viver que compromete a nossa vida. Não só a nossa, mas a de outros. Quando o indivíduo se lança a práticas na sua vida de questões e posturas, de coisas que são equivocadas e que prejudicam a nossa vida. Porque o suicida, pela espiritualidade, não é considerado tão somente aquele que utiliza-se de uma arma de fogo, de um veneno, de um enforcamento, enfim, dessas coisas que a gente já conhece, mas também aquele que, indiretamente, ele está tirando a sua própria vida ao longo da sua existência. São os casos daqueles que são viciados nas drogas, as drogas químicas, nas chamadas lícitas, que são o álcool e o tabaco, que compromete órgãos do nosso corpo físico e que, consequentemente, resulta no encurtamento da nossa vida e também do sofrimento do corpo físico e da pressão do espírito em cima de um corpo enfermo, que culmina com o desencarne, muitas vezes, antecipadamente. E quando assim procedemos, temos que responder diante das leis divinas. O outro ponto é aquele inconsciente, o suicídio inconsciente. Sim, aqueles irmãos que estão com problemas de doenças mentais, que muitas vezes, através de certas atitudes descontroladas, irracionais, põe fim à sua própria existência. E com relação à destinação de cada um desses espíritos que trabalharam equivocadamente, seja ele diretamente, indiretamente ou inconsciente, cada um terá que responder diante das leis divinas e nas suas devidas proporções. Mas nós vamos então dar seguimento a esse nosso trabalho, compreendendo de que há situações, por exemplo, de certas atividades ou profissionais em áreas que correm muito risco de existência. E aí é uma opção, muitas vezes, do indivíduo por aquela atividade profissional e, claro, cuja vida a todos os instantes corre perigo. Então, quando acontece um acidente, as leis divinas sabem julgar cada um de acordo com o seu grau. Vamos então avançar aqui na questão 946, para a gente poder compreender aqui o que é que a espiritualidade, junto com o codificador, reflete a esse respeito. Kardec pergunta na 946, ele diz assim: que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Escapar das misérias e decepções. Os espíritos respondem dizendo que são pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias existenciais. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que têm forças para praticar o mal contra si mesmo. Aos que têm forças para praticar o mal a si mesmo e não forças para resistir. As tribulações da vida são provas ou expiações. Então, cada um de nós, com esta palavra da espiritualidade, passamos por aquilo que são as nossas provas e as nossas expiações. As nossas necessidades de provas e de expiações, quando nós somos testados
na nossa resistência moral, espiritual, quando também nós viemos esta existência para resgatar posturas equivocadas do passado. Muitas vezes nós infringimos as leis divinas. E essas leis divinas, quando infringidas, elas têm que ser reparadas. Aí estão coisas como posturas equivocadas da ganância, da inveja, do ciúme, da maldade, e que às vezes a gente causa o mal ao outro. Às vezes a gente fica até feliz por ver a miséria do outro que nós achamos que nos fez algum mal, ao invés de resistir, como dizia Paulo o apóstolo, resistir ao diabo e esse fugirá de vós, caracterizando, é claro, essa figura como as provações, as tentações, as situações que se nos apresentam para que nós possamos provar a nossa capacidade de resistir às coisas, aquilo que nos pode prejudicar, mas que nós, pela resignação, podemos vencer. Então, eles falam de outra parte, dizendo que a sorte ou o acaso, para me servir de sua linguagem, pode de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio das suas provas. Quando nós ficamos buscando fugir das provas. Quantas vezes, sabe, meus queridos, estamos passando por uma situação difícil, ao invés de pedirmos a Deus a resignação, a força, a coragem para resistir, às vezes a gente pede para Deus nos livrar, tirar de nossas costas, né, aquela cruz que nós mesmos provocamos, que nós mesmos produzimos. E às vezes, quando nós produzimos algo que vem de encontro a nós pedimos a Deus que nos livre. E esta é uma postura equivocada. Deus sabe o momento de certas provas e certas expiações, certas dificuldades, elas serem anuladas pela resistência, anuladas pela fé no futuro, pela confiança em Deus. Mas Kardec segue numa questão mais adiante, a mesma 946, letra A, ele pergunta: os que levaram a desgraça, esse tipo de desespero, essas pessoas sofrerão as consequências disto? Em outra versão da tradução, diz o seguinte: os que levaram o desgraçado a este ato de desespero sofrerão consequências? A resposta vem: infelizes deles, porque responderão por um assassínio. Então a pergunta é muito interessante. Aqueles que levam a desgraça ao seu irmão, ao desespero, que tira-lhe a oportunidade de uma vida digna, que tira-lhe a oportunidade de um progresso, que o mantém cativo, que o mantém debaixo dos seus pés, que o tempo inteiro está desestimulando, desencorajando, perseguindo o outro, que às vezes, pela fraqueza do outro, pode concluir com o seu próprio suicídio. Então esses que oprimem, que de uma forma indireta são culpados do suicídio e da morte de uma pessoa, a espiritualidade diz que esses são infelizes que assim o fizeram, porque responderão por um assassínio. Então, quando aquele que oprime o outro, que persegue, que maltrata, que o leva ao desespero, e que este, por fraqueza moral, e quem sabe por influências mais nefastas, põe fim à sua existência. Aquele
aqueles que assim trabalharam nessa opressão não passarão, segundo a espiritualidade, não passarão em vão, porque responderão diante da lei divina como assassínio, que levou o outro a tirar a própria vida. Neste caso, os dois terão que responder diante das leis divinas. Um, porque não resistiu, porque não teve a fé no futuro e que se deixou levar e influenciar por influência nefasta, que não rogou a Deus a resistência para resistir firmemente e buscar outros caminhos, mas se deixou levar, de uma certa forma, também terão que responder diante das leis divinas. E mais ainda, aqueles que motivaram tudo isto. Então nós vimos que, no que diz respeito à vida, as leis divinas, elas são muito severas. Severas no sentido de estarem ali abrangendo todos os meandros, todas as possibilidades de alguém pôr fim à sua existência e aqueles que estão envolvidos nesse processo. Então é muito importante que nós possamos refletir a esse respeito, sabe, porque às vezes, sem perceber, nós discriminamos alguém, nós às vezes ferimos o outro e criamos uma chaga no seu íntimo, no seu psiquismo. O indivíduo às vezes se sente infeliz, inferior e desgraçado. E por fraqueza moral e espiritual, às vezes põe até fim na sua própria existência. Mas aquele que procedeu de uma maneira a oprimi-lo, a levar a este estágio, consequentemente, diz a espiritualidade, são infelizes porque também responderão por assassínios. Então é muito importante a gente tomar cuidado com o que nós falamos. Às vezes, o bullying mesmo. Quantas pessoas, especialmente jovens, põem fim à sua existência por se sentirem infelizes pelo preconceito, pela fraqueza, pela falta de um apoio, põem fim à sua própria existência. Então, orientemos os nossos filhos para que abandonem, de alguma forma ou de outra, a prática do bullying, para que nós possamos não estar responsabilizados diante da lei divina pelo fracasso da vida de alguém. Não só na questão do que diz respeito ao suicídio, mas ao fracasso na vida, ao desânimo, ao sentir-se infeliz e inferior. Vamos, então, ficar atentos para essas coisas. Mas na questão 947, Kardec pergunta: o homem que se vê às voltas com a necessidade e deixa-se morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? Repetindo, o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? Ou seja, aquele que caiu num desânimo, que se sente infeliz, que se sente inferior, que muitas vezes desiste de lutar pela vida e assume certas posturas que o leva à queda e à decadência, à miséria, e muitas vezes é um desequilíbrio emocional tão grande que ele fica como que uma janela aberta para influências externas de entidades espirituais do mal que visam, junto àquele irmão, pobre irmão, retirar-lhe as energias e as forças, vampirizando as suas vibrações, seu mecanismo de defesa, levando aquele irmãozinho à queda e à decadência até a desistência da vida. O Evangelho nos convida à luta, ao trabalho. Semana passada nós vimos o conselho do nosso irmão Emmanuel, quando ele disse: o trabalho
A fé no futuro, isso nos segura, isso nos dá força e faz com que nós possamos vencer todas essas influências nefastas de encarnados ou desencarnados, de espíritos em seus corpos materiais, físicos, ou aqueles que estão no mundo espiritual, mas que nem por estarem lá, deixaram de guardar consigo todas as suas influências, sejam elas boas ou más. Então Kardec, com essa pergunta, quando ele fala que o homem que se vê voltado com a necessidade e se deixa morrer, ou seja, eu não vou lutar mais, não vale mais a pena, tudo que eu tento buscar não consigo. Isso vai em todo lado. Tem pessoas que eu não sou amada, eu sou incompreendido, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso nos deprime, isso tira o prazer e o gosto pela vida. Isso abafa em nós a nossa responsabilidade como filhos de Deus, que aqui estamos com o propósito divino de amar, de crescer, de perdoar e de seguir caminho adiante. Então a espiritualidade diz que essas pessoas que se deixam abater facilmente, ele diz, é um suicida. Mas os que o causaram, ou que poderiam impedir, são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência o espera. Então, mais uma vez, no que diz respeito à questão anterior, a 946, a culpabilidade também sobre a infelicidade do outro recai igualmente para aquele que causou. E quando fala aquele, não fala tão somente de um indivíduo, fala sobre a sociedade como um todo. Fala sobre nossa questão social. Fala sobre as questões dos nossos governantes que têm responsabilidade de zelar pelo bem-estar de cada cidadão e que às vezes esquecem-se dos seus compromissos. E quantos irmãos estão por aí morrendo de fome? Muitos estão assaltando, pondo a sua vida em risco e a do outro, levado pelo desespero, pelo desemprego, pela fome, pela miséria, mas não são menos culpados em não resistir e buscar alternativas. Mas aqueles que estão por trás, que acham que estão com as suas consciências limpas, de forma nenhuma. Todos nós responderemos diante das leis divinas. Jesus já afirmava, quando ele disse de que o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, meus queridos, ele segue num comentário bem interessante. Ele diz, não acrediteis, porém, que sejam inteiramente absolvidos, e lhes faltou a firmeza e a perseverança. Falando por aquele que desiste de tudo. E a perseverança. E se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo se o seu despreparo e no seu desespero é filho orgulhoso. Quero dizer, se é um desses homens a quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonham se tivesse de dever a existência do trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que eu chamo de posição social. Sabe, eu conhecia duas pessoas, mas que essas pessoas que tinham uma vida muito boa, vamos dizer assim, de um bom destaque na sociedade, muitos recursos, e que, infelizmente, a sua empresa veio a entrar em decadência, e esse irmão que vivia na opulência, nos jantares, nas festas, nos banquetes, na sua própria casa, em casa de amigos, esse irmão,
em função dessa sua empresa começar a apresentar dificuldades e a entrar numa falência, ele se desespera e põe fim à sua própria existência. A espiritualidade fala aqui que às vezes tem pessoas que preferem por fim a sua existência a ter que começar de novo ou a ter que ser considerado como um fracassado. Não reunir as forças para resistir e vencer e sair das cinzas. E das cinzas ressurgirem. Tantos e tantos desceram ao fundo do poço e ressurgiram pelo seu esforço e dedicação, por não se incomodar com o que os outros vão dizer ou vão pensar. Então, aquele que põe fim à sua própria existência, levado por esse tipo de situação, como diz a pergunta, o homem que se vê às voltas com a necessidade de deixar morrer, se deixa morrer porque simplesmente não teve a coragem de enfrentar, de lutar. Ele conclui dizendo, não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica do mundo fútil, egoísta, que tem boa vontade para com aqueles que nada falta e que se volta as costas quando deles necessitam. Santificai a vida. A consideração deste mundo é uma das coisas estúpidas, porque ele não se importa com isso. Então, meus queridos, Deus se importa muito conosco. Ele nos oferece as oportunidades de lutarmos, de resistirmos, de buscarmos no Pai a confiança, de buscar nos nossos guias e protetores, nos nossos anjos guardiões, daquele santo ao qual você se apega e tem fé e ora, pedindo a sua intercessão, enfim, seja lá qual for a sua crença, a sua forma de entrar em comunhão com o mundo superior, com Deus. Meus queridos, a fé e a esperança no futuro nos aproxima de Deus. Infeliz é aquele que se esquece dessas coisas, de que Deus não nos abandona de forma alguma, de que Deus está sempre presente nas nossas vidas, em todos os momentos. E Ele utiliza-se, sim, dos mecanismos que estão aí para nos trazer a esperança, a fé e a confiança em Deus. Então vamos confiar em Deus, vamos acreditar na sua misericórdia, vamos pensar mais no nosso futuro. A nossa vida espiritual, ela segue. Ninguém deixa esta vida debaixo de 7 palmos ou num túmulo fechado. Porque a vida segue, a vida continua. E nós estamos aqui para lutar, para prestar contas daquilo que nós aqui viemos fazer. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão. Os nossos anjos guardiões são os nossos protetores, servos de Deus, que estão aí para nos auxiliar em nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana cheia de muita paz, que ilumine a sua vida e o seu caminho, a sua família, o seu lar, a sua vida. Que a luz do Mestre esteja com todos nós. Que assim seja.